a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo de número 12. E deixa aí aberta a sua Bíblia, por favor. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregar essa palavra segundo a Tua vontade. Dá a Tua bênção. Senhor, tem misericórdia de todos nós e fale a todos nós por meio do Teu Espírito, e que tenhamos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito nos diz. E possamos, Senhor, dando ouvidos ao Senhor, atender às Suas palavras e viver a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu tenho dito, nós estamos buscando ver no livro de Apocalipse uma visão prática, trazendo das palavras, mesmo aquelas palavras proféticas, como agora nós veremos algumas delas, que são mais densas, ou mesmo chamaríamos complicadas. O que isto se aplica na prática diária das nossas vidas, aqui, hoje e agora, não somente uma visão profética, e por ser profética, por vezes futurista, mas eu não estou falando de uma visão imediatista, mas sim de uma visão prática da palavra do Senhor em nossas vidas. Porque sendo palavra do Senhor, e mesmo sendo profecia, ela é apta para nos edificar, para nos consolar, para nos exortar. Hoje pela manhã vimos a 7ª trombeta e vimos que em toda a manifestação da 7ª trombeta, que alguns também chamam a última trombeta, que está relacionada ao que Paulo fala na sua primeira epístola aos Coríntios: quando se tocar a última trombeta, haverá ressurreição. Nem todos ressuscitaremos, mas todos seremos transformados. O apóstolo Paulo fala destas coisas, mas acima de tudo o texto nos aponta para algo: o reino, que é a palavra basileia, que significa domínio, que significa governo, mas acima de tudo significa soberania. E a doutrina da soberania de Deus: Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor e permanecerá Senhor para todo sempre, de eternidade a eternidade. É a doutrina que nos dá consolo, conforto. É a doutrina que nos dá paz, segurança, que, como dissemos pela manhã e voltamos a afirmar agora, nem um fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem o consentimento do nosso soberano Senhor. E que todas as coisas, em uma versão diz conjuntamente, cooperarão para o bem dos que amam ao Senhor. Tudo é para o nosso bem. Ainda que nos seja difícil compreender no momento, ainda que seja uma obra, como o Senhor disse: faço em vossos dias obra tal que não podeis entender agora, mas entendereis. Quando passamos pela prova, quando passamos pela provação, quando passamos pelas dificuldades, quando passamos pelas adversidades, nos é difícil entender.
Mas depois de ter passado o dia mal e permanecermos inabaláveis na fé, na confiança que a soberania de Deus e o amor onipotente de Deus por nós, como diz a palavra, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? E essa palavra é introduzida da seguinte forma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Passado esta, que é uma introdução no entendimento da soberania de Deus a nosso favor, que, digamos, o grande conflito virá, mas a vitória já é garantida, que o reino é do nosso Deus e de Cristo. Então, começa-se a narrar sobre o grande conflito. Sabe, o capítulo 12, o capítulo 13, alguns estudiosos de Apocalipse dizem que Apocalipse poderia até mesmo ser dividido em duas partes. E a segunda parte, que é a parte que se inicia com a sétima trombeta, nos leva ao grande conflito, ao conflito das trevas e da luz e das trevas, e da certeza da vitória. Nunca nos esqueçamos que Apocalipse é a revelação da pessoa de Jesus. Então tudo temos que ver, e a solução de todas as coisas estão através da revelação que temos da pessoa de Jesus. Se há o conflito com o grande dragão, que não é outro senão a serpente, que não é outra senão o diabo, se não é Satanás, opositor, perseguidor, acusador nosso e de todos os nossos irmãos, o segredo está em vencer através da pessoa de Jesus Cristo. Não temamos ao diabo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Então, aqui é dito: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Logo se inicia como um grande sinal, e um grande sinal nos céus. A palavra aqui é magno, é um sinal que não apenas qualquer sinal, não de qualquer grandeza, mas magno é uma grandeza máxima. Vimos um magnífico, um magno, um máximo sinal, maior não há nos céus, de uma mulher, e esta mulher vestida de sol, uma mulher radiante, uma mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua, e sobre a sua cabeça uma tiara ou uma coroa, segundo as versões, com 12 estrelas. Quando você fala numa mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua e 12 estrelas sobre a sua cabeça, imediatamente você se recorda do sonho de José. Quando José fala sobre o sol
sobre a lua e sobre 12 estrelas, e tudo isto se inclinando diante dele, como os feixes se inclinando diante de José. Isso foi claramente entendido, que era o patriarca, que era a matriarca, e que eram os futuros 12 patriarcas das 12 tribos. 12 estrelas se inclinando diante dele, a lua e o sol. Então, há algo aqui que tem a ver, obviamente, com o povo do Senhor. Muitos intérpretes, então, veem nestes o povo do Senhor, o Israel de Deus. Mas você deve se lembrar que nós também somos Israel de Deus, que nós também, pela fé, temos por pai Abraão. Eu particularmente vejo neste texto não apenas o povo de Israel e a descendência de Israel, que é uma linha de interpretação, mas eu vejo aqui o povo do velho pacto e o povo do novo pacto. Dentro de tudo isto, dentro de toda esta visão, eu vejo o Israel de Deus sendo nós próprios, e o que já foi e o que não deixa de ser, porque, como dissemos sobre a arca do pacto, Deus lembra-se do seu pacto, da sua aliança com o seu povo, com Israel. Isso não anula o compromisso dele conosco, mas o compromisso dele conosco, de forma alguma, anula o compromisso dele com Israel. O que Deus prometeu, eu volto a dizer, Ele o fará, porque Deus é fiel. E é esse Deus que nós servimos. E diz que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Sempre a manifestação messiânica, biblicamente, tanto veterotestamentária quanto neotestamentária, manifesta este sofrimento, essa angústia, para que surja o Messias, o ungido, o escolhido. Sabe, tanta gente hoje fala, eu sou um ungido. Tanta gente hoje fala, eu tenho unção. Eu não sei se as pessoas têm entendimento do que é ungido e do que é unção, e de como houve luta. Ninguém tem dúvida que não foi necessário derramar azeite sobre a cabeça de Moisés para declarar Moisés o libertador de Israel, porque ele era escolhido, era ungido, e tinha a marca sobre ele, a realidade visível do que era sua vida e o propósito da sua existência em Deus, que seus próprios pais enxergaram. E veja como o Faraó tentou matá-lo. E como tentou matar todas as crianças. Por quê? Porque havia um poder tenebroso contra não apenas Moisés, mas contra tudo que Moisés representava, porque tudo isso apontava para o quê? Para Cristo. E mesmo Jesus, nascendo Jesus, a perseguição, a angústia, ao ponto da família, que nós chamamos Sacra Família, ter que fugir para o Egito, a fim de que Deus cumprisse a palavra: do Egito te chamei. E então, o que houve? Houve a morte dos inocentes. Mais uma vez, essa perseguição. Parece-me que as pessoas deveriam entender que unção é algo que vem por um esmagamento, por uma angústia, e que nós deveríamos compreender que unção está surgindo no ambiente de um Getsemane, no lagar da unção, no meio do Monte das Oliveiras, no meio do lugar da oração, é que se produz unção.
Unção não vem simplesmente, e não estou anulando isso, que nos abençoam, que nos ungem, que nos impõem as mãos sobre nós, isso também é unção. Mas se você não for para o Getsemane, que significa o lugar de produção do azeite, onde o azeite é produzido pelo esmagamento da azeitona. E você sabe que estando certa feita na Itália e num local que era de produção de azeite, a pessoa que ali produzia o azeite, que era um holandês, ele nos disse, sabe quais são as melhores azeitonas? São as menores azeitonas, porque o melhor do azeite não está no que nós chamamos na carne da azeitona, mas sim no caroço da azeitona. O Gianluca estava comigo naquele dia, quando ele nos explicava início da prensada, e de como aquela prensada tinha que ser algo intenso, forte, porque não é questão de esmagar, não é esmagamento de uva, é esmagamento de azeitona. Não se faz com os pés, se faz com uma pedra pesadíssima, moendo como o trigo que é moído, e ali sai daquele lagar, o lagar do azeite. Então é uma intensidade para que nós tenhamos unção. E você deve se lembrar da parábola das 10 virgens, da importância que é se ter não apenas unção, mas mais unção. E mais unção se produz com mais oração, e com uma oração que seja intensa, até o ponto de esmagar o caroço da azeitona, se eu posso dizer assim. Viu-se também outro sinal no céu, veja, outro sinal, e que embora fosse outro sinal, e no céu não era o máximo sinal. Sabe, um dos grandes problemas que nós temos com esse outro sinal é que nós supervalorizamos esse sinal e menosprezamos o primeiro sinal que tem a ver conosco. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande. O dragão é grande, mas deixe-me dizer uma coisa: o dragão é grande, mas você é o máximo. Você pode dizer amém a isso? Porque a palavra utilizada, que é muitas vezes utilizada em Apocalipse, é a palavra grande. Mas a palavra utilizada para o povo de Deus, como eu estou chamando, é magno, que é o máximo. Maior não há. Maior não há. Então, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Este dragão, que diz a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar, outra versão diz tragar, o filho que nascesse. A palavra do Senhor nos falando sobre esta situação é tão interessante. Hoje muito se discute sobre o dragão vermelho, e querem colocar isso relacionado com a China. Mas deixe-me dizer uma coisa, embora eu não queira me desfazer do entendimento de outras pessoas que comparam isto com a China,
A Bíblia diz claramente quem é o dragão vermelho, não é a China, com todo o respeito. A Bíblia diz que é a serpente, que é o diabo. E a China, meu irmão, por mais problemática que ela possa ser, o diabo ela não é. O diabo é outra coisa. E diz, por que um dragão vermelho? Porque vermelho nas Sagradas Escrituras, como Edom é chamado vermelho. Por que é chamado vermelho? Porque é violento, porque é de derramar sangue. E então aqui está falando da ferocidade, da violência, da crueldade, maldade, ruindade do dragão. Esse é um inimigo mau, feroz, mas deixe-me dizer, maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Ele busca, como nós citamos aqui, veja, Moisés ao nascer, lá vem Faraó. Você acha que Faraó é simplesmente Faraó? Não, inclusive é comparado também Faraó, como Nabucodonosor é comparado ao dragão, é comparado a Leviatã, o crocodilo, é comparado ao adversário, ao inimigo. Então há um desejo. Herodes foi inspirado, eu digo, pelo próprio dragão, que deseja, e veja, assim como aqui fala e não pôde, também nestes textos bíblicos diz e não pôde. O dragão tentou, mas o dragão fracassou. A Deus seja a glória. Lembre-se que a visão que Moisés tem é de uma árvore modesta, simples, chamada sarça, mais um arbusto que uma árvore, em chamas. Se existe algo que árvore nenhuma pode vencer, é fogo. Sejam as maiores das sequoias, podem ser devoradas pelo fogo. Sejam os mais fortes dos carvalhos, podem ser devorados pelo fogo. Sejam os mais belos cedros, como o cedro do Líbano, pode ser devorado pelo fogo. Mas uma modesta sarça com o Senhor, o fogo não a toca, porque a Bíblia diz, não se consumia. Essa é a promessa de Deus a nós. Pelejarão contra você, mas não te vencerão. Isso não quer dizer que nós não teremos embates, isso não quer dizer que nós não teremos combates, isso quer dizer que nós temos a promessa da vitória. Então, diz que arrastou 1/3 das estrelas do céu. Isso, a maior parte de todos os comentaristas falam que são os anjos da rebelião. Apocalipse fala-nos coisas que foram, coisas que são e coisas que hão de vir. E então, nesse tempo extraordinário de Deus, se vê numa confusão temporal para nós, de coisas que aconteceram antes que existisse sequer a humanidade, de coisas que aconteceram no passado, de coisas que aconteceram no presente, de coisas que acontecerão no futuro, e tudo isso se mescla numa visão só. Mas não tenhamos medo disto, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é Cristo no passado, Ele é Cristo antes que houvesse mundo, Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Isso não entra na nossa cabeça, mas isso é perfeitamente natural no sobrenatural de Deus.
E você tem que entender que o profeta vê futuro, por vezes como fosse passado. Por isso, um dos textos que eu mais amo é falando sobre a vitória nossa contra o diabo. A Bíblia diz: esses são aqueles que venceram. Não fala: esses são aqueles que vencerão. Esses são aqueles que venceram, e que venceram por dois motivos: pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. Mas veja que o profeta fala de uma coisa futura como se fosse algo do passado. Por isso mesmo, falando sobre Jesus Cristo, Isaías disse: Ele levou sobre si, não Ele levará. Ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras não seremos, mas já fomos curados. Porque quando você tem fé, porque quem profetiza, profetize na proporção da sua fé. Quando você tem grande fé, você não crê que as coisas virão, você crê que as coisas já vieram. E é assim que nós devemos ter a nossa postura de combate. Esse dragão que tenta, mas não consegue. Nasceu-lhe, pois, o filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Aqui nós estamos tendo uma visão do nascimento de Jesus, uma visão da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Estamos tendo uma visão da ascensão de Jesus, estamos tendo uma visão de Jesus ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. É uma visão extraordinária que João tem nesse momento. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Esse tempo é mais uma vez falado, aquilo que diz 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, 3 anos e meio. É novamente dito desse tempo, que é um tempo profético, que é um tempo bíblico, que é a metade dos 7 anos, que tem a ver com as 70 semanas de Daniel e tudo isso. Mas isto, como eu disse hoje de manhã, nós veremos se assim Deus nos permitir. Porém, agora nós queremos ver o que significa isso para a nossa vida, para aqui, para já. Ele continua: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Deixe-me dizer uma coisa sobre o mundo espiritual e a guerra espiritual. A guerra espiritual é real e é ferrenha. E nós não podemos olhar isto apenas como uma simbologia. Assim como não foi uma simbologia a perseguição do inimigo contra o povo de Deus, e não é uma simbologia, é uma perseguição real. Lembre-se que a Bíblia nos fala sobre o diabo, diz: o diabo, vosso adversário, anda o quê? Ao vosso derredor, como um leão que ruge, ávido. A palavra ávido significa desesperado. Para o quê? Para devorá-los. Mas a Bíblia diz: resisti firmes na fé. E diz mais: sujeitai-vos a Deus. A soberania de Deus é o segredo.
é quando eu me sujeito à soberania de Deus, quando Ele é Senhor sobre a minha vida. Ninguém e nada mais é Senhor sobre a minha vida. Então, nós precisamos compreender que existe uma batalha nos céus. Olha, se você está enfrentando uma luta, uma tribulação, que seja, uma adversidade, uma dificuldade na terra, saiba que existe uma guerra nos céus. Saiba que você está lutando aqui, mas alguém está lutando por você. A Bíblia diz sobre esse mesmo Miguel, que nos diz o livro de Daniel, que Daniel orava 21 dias, e quando Gabriel foi a Daniel para revelar-lhe, disse que o príncipe da Pérsia, um dos símbolos para a resistência espiritual maligna, há forças espirituais da luz, há forças espirituais das trevas, há do reino da sua luz e há do império das trevas, e elas estão em confronto. E diz: eu fui, mas por 21 dias o príncipe da Pérsia me resistiu, porém Miguel veio a meu favor. Jejuava Daniel, mas enquanto ele jejuava, havia uma guerra invisível, e uma guerra que ele só teve consciência porque lhe foi revelado. Há uma guerra que nós só teremos consciência porque nos será revelada. Deixe-me dizer um testemunho que aconteceu há muitos anos, eu bem mais jovem, no início do meu ministério, orando, clamando, e dentro do armário, o armário que era o armário de minha mãe, no quarto de minha mãe, nós, eu acho, nem éramos consagrados ainda ao pastorado, e dentro do quarto da minha mãe, enquanto nós orávamos, nós começamos a ouvir um barulho de metal, contra metal, como se fossem espadas, e vinha de dentro do armário. Quando nós abrimos o armário, vínhamos dentro do armário, não somente eu, mas todos que comigo estavam. O que nós vimos? Faíscas como de metal contra metal, só que não tinha nada lá dentro. Eu volto a te dizer, guerra espiritual é uma realidade. É uma realidade. E se existe algo nesse texto que nós temos que nos encorajar, é saber que há uma guerra. Se existe uma batalha aqui, se você está batalhando, existem anjos guerreando por você. E o mais maravilhoso de tudo é que o Senhor Jesus luta por nós. E se anjos lutam por nós e fazem tal diferença, imagine Deus lutando por nós. Faz toda a diferença. Veja, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor desse mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, o que a Bíblia chama do acusador, o acusador dos nossos irmãos, o diabo, que é o que é pai de todo engano, de toda mentira.
Muitos de nós estamos aceitando as mentiras, os enganos do diabo. Ele é perseguidor, ele é afrontador, ele é Satã, ele é opositor, mas ele também é perseguidor. Ele também é acusador. Ele também é mentiroso. E ele é sedutor. Sedutor, no sentido do tentador. E aí vem a ideia da serpente. Porém, há algo de interessante. O que faz uma serpente se tornar um grande dragão? Porque o que é um dragão? Alguém poderia dizer uma serpente com asas? Mas o que faz uma serpente, uma simples serpente, se tornar um grande dragão? O desenvolvimento, e para desenvolver-se, há de se comer. E o que é o alimento da serpente? A Bíblia diz, que Deus assim diz, que a serpente, o diabo, se arrastaria sobre o seu ventre e comeria do pó da terra. E o que somos nós? Somos pó da terra, mas não somos pó da terra derrubados, somos pó da terra erguido, levantado, vivificado. E se somos assim, pó da terra, e a serpente come do pó da terra, ela come da decadência, do que cai de nós, de modo que a nossa corrupção, a nossa decadência, alimenta o diabo. Se você quer saber qual é a dieta do diabo, é se alimentar da decadência que a humanidade tem, e é isso que o fortalece, e é isso que o alimenta, é isso que o faz ser um grande dragão. Mas vamos em frente. Então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, aleluia, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Lembre-se de Jó, lembre-se de Satanás diante de Deus, falando de Jó e da provação de Jó e da vitória de Jó. Eles como eu amo esse versículo 11, o venceram. Meus irmãos, não o vencerão, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso nos faz lembrar o que Jesus diz: aquele que aborrecer-se de sua vida, por amor a mim, achá-la-á, e aquele que não perder a sua vida, por amor a mim, não a achará. Por isto, festejai, ó céus. Quando se fala do dragão, quando se fala de toda esta realidade, não é para que temamos, é para que festejemos, pelo amor de Deus, aquilo que vai nos introduzir a falarmos sobre a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, a besta do Apocalipse, como falamos, do anticristo, do falso profeta, da grande prostituta. Não temam os poderes malignos, se o poder onipotente do soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus dos deuses, está com você.
é para que louvemos, é para que festejemos. Por isso, festejai, ó céus, e vós, que neles habitai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deixe-me dizer uma coisa: os dias do diabo estão contados. Você e eu temos a eternidade, ele tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo. E o que tudo que está dito aqui, ai da terra, ai do mar, mas está dizendo do diabo que desceu cheio de grande cólera, porque ele está o quê? Desesperado. Desesperado. Quando, pois, o dragão se viu, atirado para a terra, e lembre-se que Jesus disse: eu vi o diabo cair do céu. O diabo cair do céu como um raio sobre a terra. Eu vi o diabo cair do céu. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, como uma inundação, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Isso é uma visão, como eu disse, extraordinária, épica, para ser redundante, apocalíptica. Muito se discute isso. Foram-lhes dadas duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto. Veja, o dragão está em queda, o dragão vê a mulher, o dragão, há uma batalha, há uma continuidade de uma batalha. Esse é o inimigo que não para de lutar. Mesmo derrotado, ele não para de lutar. Não pare você também de lutar. Não deixe, como disse Paulo, que o diabo alcance vantagem sobre nós. Que nós não desconheçamos os desígnios das trevas. Mas aqui fala que a terra abre e engole. Figura esta do que vemos com Moisés, com a revolta no deserto, o que aconteceu quando Coré e demais se revoltaram contra Israel, contra Moisés e Arão, e diz: se abriu todo aquele mover de revolta, aquele mover contra o povo de Deus e contra a liderança do povo de Deus e contra os ungidos de Deus. A terra abriu e engoliu. Não tema nada disto, porque, como disse o tio de Esther, Mordecai, disse: se você não fizer, de algum lugar virá socorro para o povo de Deus. Então, de algum lugar virá socorro para Israel, de algum lugar virá socorro para você, de algum lugar virá socorro para nós.
irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os seus mandamentos e têm testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Ele veio pelejar contra o restante da descendência do povo de Deus, que somos nós, que você pode também dizer que é o remanescente fiel de Israel, que nos últimos dias se converterá a Jesus Cristo, mas que somos neste momento, nesta hora, aqui e agora, sou eu e você, somos nós, a igreja de Cristo nessa terra. Somos nós. Mas às vezes ele vem pelejar contra nós, mas Deus já nos deu os instrumentos, as armas para a nossa vitória, a saber, o sangue do Cordeiro e o testemunho. Que ele venha. Você já tem as armas que te darão a vitória. Deus não deixa o adversário vir contra você sem ter te armado para que você tenha a vitória. É por isso que no livro de Esther, no livro que fala sobre a festa de Purim, a festa das sortes, onde Deus muda a sorte do seu povo, havia uma lei injusta, uma lei que era o quê? Uma solução final, o extermínio de todo judeu. Sendo a lei dos medos e persas, não podia ser revogada. E como você vence uma lei injusta que não pode ser revogada? Muito simples, faz uma lei justa para combatê-la. E a lei justa foi que pudessem se armar os judeus para se defender. E a Bíblia diz que os judeus se defenderam e venceram todos os seus inimigos. Isso é uma profecia para a minha vida e para a tua vida. Deus não está nos levando a uma situação que é a solução final contra nós. Deus nos está armando. Você sabe que durante o período da Segunda Guerra Mundial, muitos teólogos e estudantes de escatologia viam nisto, interpretando para o momento daqueles dias, a batalha entre o eixo e os aliados. E se você colocar, fica uma coisa, inclusive, bem, não perfeita, mas tem coerência em várias coisas que ele diz. E o socorro, veja bem, a solução final estava lá, e o socorro. É interessante que o general MacArthur, quando chegou, e também o general Eisenhower, que eram homens de formação cristã, não discutindo sobre a qualidade deles nisto ou naquilo, mas tinham uma formação cristã, foram dito o seguinte: filmem tudo, gravem tudo, vejam tudo isso, porque ninguém vai crer que isso aconteceu. E hoje é a gente que nega. Imagine se não tivesse sido fotografado, filmado. A gente que nega. Meus irmãos, Deus não permitirá um confronto dessa magnitude que Ele não te dê as armas que te possibilitarão e que irão te garantir a tua vitória. E o livro de Esther nos diz: muitos naqueles dias se tornaram judeus. Se tornaram judeus. Por temor, se tornaram judeus. Nós veremos uma conversão tremenda. Deus nos dá asas da grande águia
Não apenas nós recebemos asas, eu quero salientar isto, para que subamos aos céus, mas também para que desçamos aos desertos. Voemos e venhamos a descer nos desertos. Deserto para nós é lugar onde Deus nos sustenta, com o maná e com a água que escorre da rocha. Deserto para nós não é, a palavra deserto na língua hebraica significa lugar aonde plantando não se colhe, ou numa versão mais poética, onde os sonhos não podem ser alcançados. Com Deus no deserto você alcança os seus sonhos. E a prova é que quando você vai ao deserto de Israel, ao deserto de Judá, aqueles que já viajaram por Israel, e é uma viagem que vale a pena fazer, pelo menos uma vez na vida, vale a pena, você tem um entendimento da Bíblia completamente diferente. Você chega junto ao que eles chamam de Mar Morto, ainda na região desértica do deserto de Judá, que não é um deserto como o deserto do Saara, mas é um deserto, é um lugar seco, 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 seco. E você olha as tâmaras, você olha uma plantação a perder de vista, diz, mas aqui é um deserto, mas com Deus o deserto dá fruto. E nós temos que entender que no deserto Deus não nos abandona, no deserto Ele nos sustenta. Nós precisamos de asas não apenas para subir, muita gente quer asas apenas para subir, mas há asas que é para nos levar e nos fazer descer, e descer seguro, porque descer sem asas não é descer, é cair. Então Deus nos dá asas para que não apenas voemos, Deus nos dá asas para que não venhamos a cair. O diabo cai. Eu imagino que o diabo cai lançado, um motivo que eu atribuiria é que lhe são cortadas asas, e ele cai. Se você não sabe a importância de asas para descer, tente descer num avião sem asas, que você verá como ele desce. Ele despenca, ele despenca. Nós temos asas para podermos pousar com segurança. E há textos nas Sagradas Escrituras tão extraordinários falando sobre as asas da águia, sobre as asas da águia e a proteção do Senhor. E com isso eu termino. Em Êxodo 19:4 e em Deuteronômio 32, 11 e 12, nós encontraremos palavras que eu tirarei um trecho. Como a águia desperta de seu ninho e deseja sob os seus filhotes e estendendo as suas asas, toma-os e leva-os sob as suas asas, assim o Senhor os guiou. Só o Senhor os guiou. Isso é receber asas. Isso é ter as asas, é sermos guiados por Deus, protegidos. A Bíblia diz o que? Debaixo das suas asas.
Nós imaginamos isso apenas no acolhimento, mas quando nós temos as asas para voar, nós estamos debaixo das suas asas. As suas asas estão sobre nós. Também diz: como os levei sobre as asas da águia. Essa é, Deus nos leva, e nos leva para um lugar de proteção, de salvação, de cuidado, onde seremos cuidados, preservados. De modo que eu digo o que disse pela manhã: se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Eu sei que nós poderíamos estar estudando as 70 semanas de Daniel, poderíamos estar vendo sobre o arrebatamento, sobre o reino milenar de Cristo. Isto buscaremos fazer, se Deus nos permitir. Isso é importante sabermos, mas há farto material, você sabe disso. Meu amigo Lamartine é um que tem pregado muito sobre estas coisas, porém eu sinto uma carga dentro de mim, uma carga de apresentar Apocalipse a você como uma palavra de consolação, de esperança, de encorajamento, para que tenhamos forças, resiliência, e não apenas resignação, mas resiliência, para avançarmos diante de todas essas coisas. Sabemos que Deus nos dará não apenas a vingança contra principados e potestades, mas a vendita, que é uma palavra italiana utilizada no português, mas que é mais do que uma vingança. É o estabelecimento da justiça, porque existe vingança que não estabelece justiça, mas a vingança que Deus nos dá é para estabelecer a justiça, não é para ter a desforra. Você entende a diferença? Por isso a melhor tradução é vendita. Para quê? Para dizer o quê? Que é uma vingança que estabelece a justiça, não a desforra, não o dar o troco, mas o estabelecer a justiça e salvar o máximo possível de vidas. Esta é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante do Senhor esta humilde palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos ao Senhor que nós entendamos que, por maior que seja o dragão, maior é Deus, maior é o que está conosco, maior é o que está em nós. Nós nos entregamos em Tuas mãos e te pedimos que possamos ser revestidos de ousadia, de coragem, de intrepidez e de poder, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Leva-nos agora, Pai, em paz e em segurança, de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Já está de volta, antes da hora, né? Foi antes da hora, a nossa irmã Elizabeth, que ela esteve lá no
trabalho do Dunamis, né? No trabalho, infelizmente, 6 pessoas, que não foi por falta de cuidados, as pessoas tiveram que fazer exame, mas 6 pessoas foram acometidas por Covid. A maior parte delas está bem. Nós conversamos com a Cláudia Lucchesi. A filha dela foi uma das que teve Covid e ela estava muito preocupada porque ela tem asma, mas graças a Deus não está forte nela. Mas há uma menina, é Lara ou Laura? Lara. Essa está num estado mais crítico. Também o pastor lá do Amazonas, que é a Suzana Esteve, aquele que é um cacique, e você sabe como estão as coisas no estado do Amazonas, os 2 filhos dele estão.